Olá, galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto: fontes de campo magnético. Tudo bem? No vídeo passado, na aula passada, o que que nós aprendemos? O que que nós conseguimos visualizar dentro desse assunto? Que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, essas cargas elétricas em movimento criam em volta desse fio um campo magnético. Então nós trabalhamos com o condutor retilíneo, ou seja, quando o fio está esticado, passa uma corrente elétrica por ele, nós conseguimos entender como que nós desenvolvemos a ideia sobre o campo magnético em volta desse fio. Legal? Então vamos pegar aqui um circuitinho simples, tá? Circuitinho simples. Polo positivo, polo negativo da sua bateria, sentido convencional da corrente elétrica. Corrente subiu aqui, passou por uma lâmpada, por um resistor, desceu aqui. Se eu escolher um ponto aqui, ó, lembra? A uma distância D, esse ponto, que eu vou chamar, por exemplo, de ponto P, ele vai ter ali um valor, um modo, uma direção e sentido de um campo magnético. Ou seja, essa corrente, essas cargas em movimento nesse meu sentido convencional, cria um campo magnético nesse pedaço de fio aqui que está esticadinho, que é o condutor retilíneo. Legal. O que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção. Vamos entender que eu vou mudar essa geometria aqui. Ó. Vou apagar essa parte aqui. Tá? Então, de repente, eu peguei esse fio que está esticado e enrolei esse fio, fiz uma volta nele. Tá? Ou seja, eu peguei o fio que estava esticado, passava uma corrente, fiz uma volta nele. E aí a corrente elétrica vai passar por esse fio. Ó. Então a corrente elétrica vinha, por exemplo, da minha mão aqui esquerda para a minha mão direita, da mão que tem um relógio para essa outra mão, a corrente vinha nesse sentido convencional, fio esticadão, eu trabalhei o campo no vídeo passado, na aula passada. Quando eu apenas fizer isso, a minha corrente vai continuar trabalhando aqui, sendo trabalhada, e a partir disso eu tenho um outro dispositivo. Vamos pegar isso daqui, como se fosse esse fio, né? Tudo bem? Vamos voltar para o desenho original. Então, meu fio estava esticado, eu fiz uma volta nele, eu mudei a sua geometria, mas continua passando corrente por ele. Vamos supor aqui o polo positivo, o polo negativo. Como se eu tivesse ligado aqui esse fio ao polo positivo e ao polo negativo. E aí a minha corrente elétrica vai subir aqui, tudo bem? Vai dar a volta nessa peça, que é um condutor, só que agora não mais retilíneo. Legal? E ao dar essa volta, eu vou chamar isso de espira circular, que é a segunda fonte de campo magnético que nos interessa. Legal? Então a minha corrente elétrica está fazendo isso. Vou desenhá-la aqui, ó. Tá? Então a minha corrente elétrica subiu aqui e deu a volta. Então é muito comum nós usarmos a ideia que, por exemplo, nessa figura a corrente está no sentido horário. Se eu tivesse o contrário, ela viesse aqui, eu estaria trabalhando uma corrente no sentido anti-horário. E me interessa a corrente elétrica gerando um campo magnético na parte central. Só que antes vamos entender o seguinte. Por exemplo, vamos pegar um pedaço minúsculo do fio, que eu sei que está dobrado na forma de um círculo, bem aqui. Tão pequenininho que eu vou considerá-lo retilíneo e fazer o tratamento que nós trabalhamos no vídeo anterior. Depois um outro pedacinho bem aqui, ó, diametralmente oposto a ele, aqui o centro, tá? Quando a minha corrente passar por aqui, a minha corrente elétrica nesse ponto, se eu vou trabalhar a ideia de um pedaço minúsculo, tá? Imaginar o menor possível, minha corrente naquele ponto, ela tem um sentido vertical para cima. Em contrapartida aqui, nesse ponto, eu teria uma corrente elétrica vertical para baixo, com a ideia de um vetor tangente para a minha corrente elétrica. Vamos lembrar da regra da mão direita. Vamos desenhar aqui de novo. Certo? A minha mão direita, eu vou usar a mão esquerda para fazer o desenho, tá? Como que era a ideia da regra da mão?
esse meu dedão aqui, ele representa uma grandeza que eu quero trabalhar. Esses outros dedos juntos representam outra grandeza que eu quero trabalhar. Isso aqui é minha corrente, isso aqui é o meu campo magnético. Ok? Então, nesse ponto aqui, ó, a minha mão direita, ó, corrente, campo. Beleza? Minha mão direita é corrente e campo. Nesse ponto aqui, ó, tá? Vamos chamar esse ponto que eu vou analisar de número 1. Vou fazer vermelho. Nesse ponto aqui, se a minha corrente está para cima, desse lado do fio o campo entra, desse aqui o campo sai. Então, qualquer ponto aqui, ó, eu tenho um campo entrando, que eu vou chamar de B1. Todos os lados aqui à direita, eu tenho campo entrando desse pedacinho imaginário aqui, ó. E desse aqui, eu tenho um campo saindo. Então, para todos os pontos à esquerda desse pontinho imaginário aqui minúsculo, campo, ó, subindo, entrando, saindo. Para lá, tudo entrando, ok? Vamos pegar outro pincel aqui, com outra cor. Vamos fazer verde. Agora vamos pegar um ponto diametralmente oposto aqui, ó. Aqui, diametralmente oposto, a corrente para baixo. A minha corrente para baixo, a partir desse ponto, todos os pontos aqui entram e todos aqui desse lado saem. Então, vou ter outro campo aqui entrando. Vou chamar esse ponto aqui de número 2, tá? Que seria um B2. E do lado de cá, outro saindo, que eu vou chamar de B2. Legal? Como essa região aqui, ó, tá do lado esquerdo desse ponto, ó, eu tenho campo saindo aqui, ó, o B2. Então, vamos fazer uma análise em relação a sentido para dois vetores. Aqui eu tenho o vetor vermelho, ó, a ponta, tá? Entrando, a ponta do verde também entrando. Então, ambos têm a mesma direção e sentido. Eu vou ter um somatório aqui, vetorial, que na verdade vai ser a soma algébrica. Enquanto nessa região desse lado de cá e nessa região desse lado de cá, os sentidos são o quê? Opostos. O que vai me fornecer a ideia de eu poder anular esses vetores do lado externo da minha espira circular. E aí eu só vou calcular o vetor resultante aqui dentro, que vai ser a soma dessas duas peças aqui vetoriais. Então aqui na parte central eu vou ter um campo magnético nesse meu desenho, representado por um X, que é o campo magnético resultante. Eu simplesmente vou chamar de B. Bom, vou melhorar essa figurinha aqui, tá? Então aqui eu vou ter um X com o campo magnético. Legal? Ou seja, se eu faço a análise aqui, ó, entra. Se eu faço a análise aqui, entra também. Tá bom? Então eu continuo usando a regra da mão direita, analisando, por exemplo, dois pontos que estejam diametralmente opostos. Ou um ponto só já é suficiente. Tá? Ah, eu quero analisar o ponto lá em cima. Lá em cima, ó, corrente aqui, como se fosse a ideia da tangente. Aqui entra, aqui sai. Opa, aqui em cima, aqui entra, aqui sai. Tanto faz. Legal? É muito comum nós usarmos um outro artifício aqui, tá? Um outro artifício. Para facilitar, às vezes, para alguns exercícios. De vez em quando eu também vou usar essa relação. Então, por exemplo, vou desenhar minha mãozinha aqui de novo, tá? Tá aqui, certo? Como que eu trabalho a regra da mão direita? O dedão, a corrente, os 4 dedos, o campo, do jeito que está aqui. Só que agora eu vou fazer para a espira o oposto. Eu vou colocar esse aqui como sendo o campo e os meus 4 dedos a minha corrente. E vou fazer o giro tanto aqui quanto aqui, tá? Em torno desse aqui. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer assim. Como eu sei que a minha corrente que faz o movimento circular acompanhando o fio de metal, eu vou fazer assim. A minha corrente agora vão ser esses 4 dedos girando. Como a minha corrente faz isso, ó, eu vejo o meu dedão entrando, ó. Certo? Tem gente que vai preferir utilizar essa técnica, tá? A minha corrente aqui girando, então a minha corrente está girando, aí o meu campo está entrando. Então a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu vou usar sempre esse dedão aqui esticado, sempre, para aquela grandeza que eu tenho absoluta certeza que está com uma ideia de linha reta.
e esses 4 dedos fazendo o movimento circular para aquela outra grandeza que eu tenho a percepção que está fazendo algum tipo de movimento circular, seja o campo ou a corrente. Aqui é a corrente que faz o movimento circular. Legal? E agora uma coisa muito importante. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma espira. Vou fazer 2 espiras aqui agora. Ó. Eu tenho uma espira aqui, outra espira aqui. Certo? Ou a mesma espira. Vamos conversar sobre isso. Se nessa minha espira eu estiver olhando frontalmente para ela e a polaridade for positivo, negativo, e aqui foi exatamente o contrário, positivo, negativo, o que aconteceria? Minha corrente aqui faria isso, ó, no sentido horário. E aqui a minha corrente faria o sentido anti-horário. Ok, galera? E aqui agora um detalhe muito importante para você. Se eu usar essa última regra, né? Essa última técnica que eu acabei de fazer com vocês, se a minha corrente está fazendo isso, ó, eu estou de frente para um campo entrando. Então, meu campo aqui, ele entra. Então, o B está entrando. Se a minha corrente faz isso, ó o meu dedão saindo, ó, aí o meu campo aqui, ele sai. Legal? Mas agora eu tenho que ter, para alguns exercícios, que nós vamos mexer principalmente na parte de solenoide, vão aparecer bastante modelos como esse, eu tenho a seguinte ideia, eu tenho que trabalhar com as nossas convenções, tá? Nós temos que trabalhar a parte de convenção. Lembra que o ímã, aquele formato de barra, tem 2 polos, um polo norte e um polo sul, que as linhas de campo saem do polo norte, sempre fechadas, e entram no polo quê? Sul. Legal? Então as linhas de campo fazem isso, ó. Ok? Externamente. Então, vamos supor que essa linha saiu daqui e entrou no Polo Sul. Então, se eu estou olhando a linha entrando no ímã, eu estou de frente para o Polo Sul. Ó. Então, aqui, se eu vejo o campo entrando, eu estou de frente para um Polo Sul da espira. Ok? Quando eu estou de frente, olhando, imagina você aqui com o seu bonezinho, olhando, e vê a linha saindo, vê o campo saindo, vê o vetor saindo, você está de frente, olhando diretamente para o polo quê? Norte. Então, se você está vendo a corrente fazer isso, isso aqui é um polo norte para você. Legal? E aí, presta bastante atenção no seguinte. Vamos lá. Tem que ter essa ideia bem presa, né, na sua cabeça, bem fixada. Imagine que isso é uma espira, que a corrente está circulando. Se você está do lado da espira, desse lado de cá, eu estou do outro. Se eu vejo, por exemplo, a corrente girando no sentido horário, você está vendo a corrente girando no sentido anti-horário. Se eu vejo a corrente girando no sentido horário, eu vejo o campo entrando. Se eu vejo o campo entrando, eu estou de frente para o Polo Sul. Você está vendo a corrente girando no outro sentido, você está vendo o dedão saindo, ó. Você está de frente para o Polo Norte. Então, esse anel, se ele se transformar numa espira, eu tenho 2 polos, fica um ímã bem definido com seus 2 polos. Diferente da definição clássica que a gente tem para o fio esticado. Ok? Então, isso aqui é muito importante para essa parte teórica. E aí, nós matamos o quê? O campo magnético, né? Vamos trabalhar a ideia do vetor campo magnético. Legal? Que, por ser um vetor, você não pode esquecer jamais que precisa, para ser bem definido, de um módulo, de uma direção e de um sentido. A ideia da direção e do sentido já está bem definida nessa parte teórica. Aqui você usa a regra da mão de novo. Mais uma vez eu coloco aqui, mão direita. Ok? E para calcular o módulo, eu quero calcular o módulo no centro da minha espira. E se eu vou usar o módulo no centro, eu vou usar uma grandeza, que é o raio, uma medida, que é o raio. O módulo vai ser calculado vai depender do meio onde a espira está, da intensidade da corrente e do raio dessa espira.
Legal? Então nós calculamos módulo e visualizamos direção e sentido. Isso aqui é muito importante para principalmente depois nós termos a noção da indução eletromagnética, como vai ser trabalhado o solenoide, aplicar a ideia da lei de Lenz e assim sucessivamente. Ok, galera? Essa é a parte teórica da fonte de campo magnético denominada como espira circular, que, entre aspas, nada mais é do que um fio já não mais esticado, onde você muda a geometria dele e faz a parte circular. Ok? Isso aí, galera. Na sequência, vamos para os exercícios. Legal? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal para, à medida que os vídeos sejam publicados, você consiga receber as notificações e acompanhe as playlists, acompanhe esse curso de física. Tchau, galera. Um grande abraço.